Hoje eu vim compartilhar uma parte da minha vida. Uma parte da minha vida que durante algum tempo não foi muito alegre. Foi uma fatia da minha pizza, da minha vida, que me trouxe muita preocupação, muita tristeza, muitas lágrimas, mas que no final teve um final feliz. Muitas de vocês aqui já viram a minha última postagem no sábado, no Instagram. Já quem não viu, tá aqui a foto. Eu super barriguda, né, gravidíssima. Eu acho até engraçado, porque os migtolls, sempre quando vêm aqui me xingar, eles me chamam de gorda, baleia. É realmente, eu tô 10 quilos acima do meu peso, lógico, né? Tô quase 8 meses aí de gravidez. Então, é normal que a mulher fique realmente com uma carinha mais cheinha, né? A mulher engorde. É normal, eu acho engraçado. Eu só pensava assim, sabem de nada, inocente, sabe de nada, né? Enfim, mas eu quero contar para vocês como é que eu fiz para chegar até aqui, né? E eu sei que muitas passam por isso, atendi muitas meninas, inclusive, que já estavam sabendo, porque eu acabei compartilhando com elas também. E eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês, porque eu sei que existe muita insegurança, muita falta de informação, muito medo e muita frustração com relação a isso. Então, às vezes vocês olham para mim, vocês acham que a minha vida inteira é um mar de rosas, que eu não tenho nenhum problema, que eu também não sofro, que eu também não choro, que eu também não tenho os meus momentos de incerteza, os meus momentos de preocupação. Eu tenho tudo isso. É por isso que eu resolvi contar aqui para vocês. Em 2016, quando a idade começou a bater, foi a hora que eu tomei um susto. Eu pensei, nossa, eu preciso ficar grávida, gente. É agora ou nunca. Não dá para ficar enrolando mais tempo. E eu já sou casada há 13 anos, mas eu nunca tentei engravidar. Eu sempre tomei anticoncepcional. Porque eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, então eu queria crescer profissionalmente. E acabou não calhando as agendas. Quando eu queria engravidar, o meu marido estava com meio medo. Ai, não, acho melhor ainda não, vamos esperar e tal. Ele também estava viajando muito. Depois eu acabei mudando de trabalho e empresa. Então a gente acaba adiando, né? Essa coisa da maternidade. Então, o primeiro conselho que eu vou dar para vocês: se você quer adiar o teu sonho da maternidade, você pode, mas você pode usar alguns subterfúgios aí para você se garantir no futuro. Um deles é você congelando os seus óvulos. Não é um procedimento barato, gente, congelar óvulo. Não é, ainda no Brasil. Já barateou muito, mas não é. Mas, assim, é um procedimento ainda que você vai gastar aí em torno de uns 15 mil, 17, 18 mil reais, aí dependendo da clínica. Mas é importante você fazer isso, de repente você juntar o dinheiro e fazer o procedimento se você quer ter filho mais tarde, porque você garante a qualidade dos seus óvulos, né? A quantidade dos seus óvulos e a qualidade dos seus óvulos, né? E eu nunca me preocupei com isso, né? Eu sempre achei que na hora que eu quisesse engravidar, né, eu ia parar o remédio e engravidar. Então, em 2016, finalzinho de 2016, foi quando eu fui fazer aquela viagem para o Egito, que tem lá minhas fotos no Instagram. Foi a hora que eu parei o remédio e falei, eu vou tentar por 3 meses. E aí eu tentei julho, agosto, setembro e nada. E eu lembro que eu falei com meu marido assim, bom, se em setembro, né, vier a minha menstruação, eu já vou procurar um especialista em reprodução. Eu não vou ficar esperando, não. E meu marido falou, que isso, exagerada, você tem que testar pelo menos por 6 meses, um ano. Eu falei, eu não vou ficar nessa coisa de tentativa e erro. Eu acho que, se eu sou assim, quando eu decido uma coisa, eu vou querer um míssil em cima daquilo, então eu tenho que conseguir. E deu os 3 meses, minha menstruação veio, eu falei, já estou marcando. Marquei com um especialista, um médico bom aqui na minha cidade. Marquei nele, conversei com ele, ele falou, olha, falou até pro meu marido, olha, ela não está errada em se preocupar, porque realmente os óvulos, com o passar do tempo, eles vão perdendo a qualidade, né? Então você pode ter aí óvulos bons, mas óvulos ruins também no meio. Não é a mesma qualidade, né, dos óvulos. Mas eu vou pedir alguns exames primeiro para você, pedir um espermograma para o meu marido, alguns exames de sangue. E aí meu marido fez o exame dele, os exames dele, eu fiz os meus, entreguei. E eu achei que ele pediu na época, assim, uns exames de sangue muito superficiais, assim, nada demais. E pediu um controle de ovulação, que é via transvaginal. Aí eu fui fazer, e aí deu que eu não estava ovulando. Começava o ciclo, começava o óvulo, os óvulos a crescerem, né?
e parava e eu não ovulava. Então ele falou, o teu problema tá que você não tá ovulando. Então eu vou te dar uma injeçãozinha aqui para você aplicar em você, e aí a gente vai acompanhando aqui pelo ultrassom. Quando for o dia certo, que o teu óvulo vai eclodir, você vai tomar uma outra medicação, e aí você vai para casa e você vai ter relação sexual com seu marido. Super romântico, né, gente? Coisa meio robô, né? E aí ele deu essa medicação para eu tomar, eu comecei a tomar, só que essa medicação não fez nem cosquinha em mim. Não adiantou de nada essa medicação. Foi a primeira, já fiquei meio assim, falei, nem uma injeção tá funcionando, né? Você já começa a se sentir uma bosta, a autoestima vai lá para baixo. Mas tudo bem, foi no mês seguinte, ele falou, vamos fazer de novo, era dezembro já, dezembro de 2016. Vamos fazer de novo. Tá bom, aí me deu uma dose maior de hormônio, tomei e aí ovulei. Tive a relação direitinho nos dias que ele falou para ter, e aí a gente espera que isso vai resultar numa gravidez. Passou os dias, minha menstruação veio. Me senti frustrada, mas nem imaginava o que estaria por vir. Voltei nele e falei para ele assim, olha, doutor, é o seguinte, eu não quero ficar nessa coisa de coito programado, namoro programado. Já que é pra gente fazer, vamos logo partir para as cabeças, entendeu? O que tem de mais moderno aí? A fertilização in vitro? Vamos fazer a fertilização in vitro logo, doutor. Aí ele falou, ótimo, era isso mesmo que eu ia te falar. Vamos fazer uma fertilização in vitro. Eu sempre na frente, né? Meu marido é a mulher que decide as coisas, né? Vamos fazer. Fui lá já para o financeiro, fiz o acerto, que não é barato, fertilização in vitro não é um procedimento barato. Paguei, saí com uma sacola de medicamento. Uma sacola, gente, de injeção e medicamento. Você tem que, durante uns 10 dias mais ou menos, você tem que ficar aplicando aquela injeção na barriga. É uma agulhinha de insulina, tá, gente? Não dói nem nada. Você aplica, você incha para burro, porque teus óvulos, eles se enchem de óvulos, né? Então você toma muito hormônio em dose cavalar. Você tem que ir na clínica um dia sim, um dia também, para acompanhar a evolução daqueles óvulos. Então, eu tenho uma amiga nossa aqui do site, que uma vez, quando eu comecei com isso, ela também teve o filho dela por FIV. E ela falou para mim assim, olha, quando a gente começa a fazer isso, nosso corpo não nos pertence mais. Aí você imagina, eu sou uma pessoa que eu tenho pavor de fazer exame. Mas pavor. Transvaginal, então, eu tenho pavor, me sinto incomodada com esse tratamento de fazer 1 trilhão de exames. 1 trilhão, né? Se o corpo, você nem liga mais para nada, né? Tanta gente bota a mão em você que você nem para pensar mais. Aí você vai lá, né, quando os óvulos já estão no tamanho bom, você toma uma outra injeção para amadurecer os óvulos e depois uma outra injeção para liberar os óvulos. Aí você vai lá na clínica, toma uma anestesia, fica desacordado, o médico vai lá e retira os óvulos. Aí o maridão vai lá, né, e bate uma e eles colhem o espermatozoide e montam um embrião, né, geram um embriãozinho e depois depositam, te devolvem no seu útero. Então, a primeira vez eu fui bem Maria de primeira viagem, nem imaginava como é que funcionava. Fui lá, 5 dias depois ele colocou 3 embriões em mim. O marido saiu de lá apavorado, são 3 embriões, 3! Desesperado. Por quê? Porque até então a gente não sabia que eu vou chegar até lá, que existia um exame que você faz no embrião, que você tira umas células do embrião, chamado PGS, né, como se fosse uma biópsia, para verificar se esse embrião ele é saudável ou não. Ou seja, se ele tem alguma anomalia cromossômica ou não, que é a grande responsável pelos famosos abortos espontâneos, né? Eu não sabia que existia isso, e esse médico também me falou que tinha que existia. Só fui saber, que eu fui descobrir depois sozinha, ainda que existia esse exame. Então, ele colocou 3 embriões. Você sai de lá da clínica, você já se sente grávida. Você fala, eu tô grávida. 3 embriões, eu tô grávida. Bom, isso foi em março de 2018, março de 2017. Que aí ele entrou de férias, aquela coisa toda, né? E aí, março de 2017, esperei os dias lá, fui fazer aí resolvi fazer um exame de teste de farmácia. Fiz o teste de farmácia, negativo. Meu mundo já desabou ali. Eu falei, não é possível. Aí esperei dar os dias e fui fazer o beta-HCG, que é o exame de sangue. Beta. 0. 0. Mas assim, meu mundo caiu ali. Meu mundo despencou ali. Eu tinha me entupido de hormônio, tinha passado medo pra caramba. Fora o dinheiro, né, que vai. Você se sente assim, como se você estivesse picando dinheiro e jogando fora. É assim que você se sente, porque não tem garantia nenhuma de nada. Aí o médico falou, olha, é assim mesmo, tá? Vamos tentar novamente
E é isso. Aí tinha até sobrado, eu tinha conseguido 4 embriões, né? Tinha sobrado um embrião congelado. E nisso eu falei, o quê? É assim que funciona? Não pode ser. Eu quero saber por que isso não deu certo. Aí que Maria Fernanda entrou em ação. Porque eu sou aquela pessoa que eu vou até o inferno para descobrir o que é que deu errado. Por que aquilo não deu certo. Então eu comecei a baixar tudo quanto é artigo científico, comecei a ler vários livros, ver vários depoimentos. Aí que eu descobri que existia um exame chamado PGS. Por quê, gente? Assim, o ser humano, ele é um péssimo gerador de embriões. Cerca de 50% dos nossos embriões, dependendo da idade da mulher, eles têm problemas, alterações cromossômicas, que ou o embrião não vai se implantar no útero, ou você vai engravidar e você vai perder. Então, assim, você está dando um tiro no escuro, você não sabe o que você está transferindo para você. E existia um exame, que não é barato, e que você faz por embrião, tá? Que você identifica se esse embrião ele é viável ou não. Descobri isso. Descobri também que existiam as trombofilias. E dependendo do tipo de trombofilia que uma mulher pode ter, ele cria algum problema com relação à implantação do embrião ou um aborto com a mulher com 8 meses de gestação, etc. Descobri também que tinham doenças autoimunes que a mulher poderia ter, que poderia causar também a falha de implantação do embrião. Enfim, eu comecei a descobrir uma série de coisas, todos os medicamentos que eu poderia tomar. Marquei com o médico. Eu voltei lá no médico e falei o seguinte, doutor, eu quero que o senhor me dê esse medicamento aqui para trombofilia, esse medicamento aqui para rejeição do embrião, esse medicamento aqui, eu quero fazer o PGS. O médico foi até para trás. Eu lembro que ele encostou na cadeira assim, tipo, não tô acreditando que essa mulher tá falando, porque eu fui conversar com ele de igual para igual, tipo, não vai me enrolar, não vai ficar aqui fazendo 10 fertilizações em mim. Eu quero resultado, né? Eu vim aqui para ter resultado, não para ficar tentando. Aí foi a hora que ele falou para mim assim, bom, então, se você quer tomar tudo isso, eu não posso te dar essas medicações todas. Vamos fazer o exame. Aí foi a hora que ele falou, vamos fazer o exame. Eu pensando, cacete, por que eu não pedi logo de cara esses exames? Ele foi fazer eu gastar dinheiro, meu emocional vai pro buraco, para daí ele falar para mim que ia pedir os exames. Aí que ele pediu os exames. Fiz todos os exames. Não tinha trombofilia, não tinha problema nenhum com zero, com nada. E também ele pediu uma biópsia do meu endométrio. Fiz o exame, que é aquele exame que ele coloca a câmera lá dentro e dá uma olhadinha, né? Esteroscopia que chama. Você faz lá mesmo na clínica, no consultório mesmo. Né? Eu fiz sedada, não vi nada. E aí ele falou que eu tava com uma endometrite. Ah, você tem uma endometrite, que pode ser uma das causas, né? Tipo uma inflamação no endométrio. Uma das causas da não implantação. Então ele ia me dar um medicamento caro pra cacete e me mandou tomar um antibiótico aí durante, sei lá, uns 14 dias, um antibiótico fortíssimo. Fez as biópsias dos embriões, eu fiz de novo, porque aquele embrião que estava congelado não tinha biópsia. Então eu falei, então não vou nem transferir aquele. Por quê? Vai transferir para eu perder e ficar desesperado depois? Não. Vou fazer de novo. Paguei tudo de novo, retirei. Eu tive 5 embriões dessa vez. Fiz a biópsia dos 5 embriões, 2 embriões foram aprovados. Os outros 3 foram reprovados porque tinham alterações cromossômicas. Você pode falar, nossa, mas 3 embriões com problemas de 5, isso é normal, gente. Isso é normal, normal. 2 embriões, era um menino e uma menina. Dessa segunda vez, quando eu fui transferir, eu tinha certeza que ia dar certo. Tanto é que ele até mudou, quando a gente vai fazer, a gente prepara o corpo antes da transferência com progesterona. Normalmente são uns ovinhos, assim, que você introduz, né? Lá na periquita. E aí ele falou, não, dessa vez a gente não vai fazer com eles, vai ser injeção. Sabe bezetacil? Deliciosa, na bunda, né? Pois então, eu tomei uma injeção dessa por dia. Tá, gente? Até o dia do beta. Então, foi por progesterona, muito mais caro, mas muito mais eficaz. Muito bem. Fiz a da transferência crente que deu certo, porque problema nos embriões não era. Porque eles falam assim, normalmente, quando não dá certo uma fertilização in vitro, 50% pode ser problema do embrião, ou seja, falha cromossômica, e 50% é algum problema na mãe. Algum problema na estrutura da mãe que não está permitindo que aquele embrião se fixe. Então, eu eliminei 50% do problema, que eram os embriões, porque eles tinham biópsia. Transferiu. Passaram-se os dias, fui fazer o exame de sangue. Resultado do beta? 0. Nesse dia, gente, assim, meu mundo desabou. Eu não me lembro na vida de ter chorado desse jeito. Porque eu lembro que eu sentei no sofá da sala, mas eu chorava.
Mas eu chorava, que eu não conseguia falar, eu soluçava. E meu marido sentado do meu lado falando, o que que foi? O que que foi? O que que aconteceu? Você se machucou? Aconteceu alguma coisa? Porque eu fui fazer o exame um dia antes, então eu não falei pra ele. Não me aguentei esperar todos os dias para fazer antes, porque eu sabia que podia fazer antes. Aí eu falei pra ele, eu falei, deu negativo. Aí ele me abraçou, falou, calma, a gente vai resolver, vai resolver. E aí eu lembro que meu marido, eu voltei lá, né, no médico, falei, vou voltar lá. Aí voltei lá, eu lembro que eu me debrucei na mesa do médico. Falei, doutor, tem alguma coisa errada comigo? Não é possível, doutor, nós temos 2 embriões com biópsia. Todos os medicamentos que existentes, que eu poderia tomar, eu tomei. Tem alguma coisa muito errada comigo. Doutor, será que eu não tenho aquele negócio de hidrossalpinge, que é aquele líquido nas trompas, né? Não, você não tem. Doutor, tem certeza que eu não tenho, por exemplo, Diz que eu não tenho endometriose, doutor. Endometriose é tão comum. Será que eu não tenho endometriose? Não, você não tem endometriose. Doutor, eu tenho alguma coisa errada, doutor. Não, é assim mesmo, doutor. Eu me conformo com essa resposta, que é assim mesmo. Né? E aí ele veio com uns papos estranhos para mim e falou: não, vamos fazer de novo, vamos fazer mais uma vez. Só que eu comecei a notar o seguinte, que toda vez que eu fazia estimulação do ovário para captar os óvulos, eu ficava meio com pinga-pinga, sabe? Pinga-pinga marronzinho. Eu achava aquilo estranho. E eu via que também que ele achava estranho, mas ele não falava nada. E aí ele falou, vamos fazer a coleta mais uma vez. Aí eu fui lá, paguei de novo, terceira vez, hein? Terceira vez. Paguei de novo, tomei aquela dose cavalar de hormônio de novo, tanto daquele bando de injeção. São mais de 60 injeções que você toma. Fiz a captação dos óvulos. Tive 9 óvulos, grandes, bonitos e tal. Quando foi para gerar o embrião, gerou o embrião, ele me chamou, falou, preciso falar com você. Olha, não gostei do resultado dessa captação dos seus óvulos. Nenhum embrião foi gerado. Inclusive, ele me mostrou o resultado tentou fazer biópsia em 2 embriões que estavam muito ruins, ele falou. E os 2 embriões voltaram reprovados pela biópsia. E ele falou, provavelmente você deve ter algum problema com seus óvulos. Eu falei, como problema com os meus óvulos, doutor? As outras 2 fertilizações que nós fizemos, eu tive 4 embriões, depois eu tive 5 embriões, 2 aprovados na biópsia. O problema, eu não tenho problema de óvulo. Eu tenho óvulo, eu formo embrião aprovado. Meu problema está em mim. Não está no embrião, doutor. Você vai discutir com ele. Ele, não, porque você tem que comprar óvulo de fora. Você tem que comprar. Fui ver o preço de quanto custava. 100 mil reais pra você comprar um lote de óvulos ou de outra mulher de fora. E ele querendo me empurrar, falando que o meu problema estava nos meus óvulos. Eu falei, não, doutor, eu não estou me conformando com isso. Isso foi dezembro de 2017. Passou o ano. Você vê que passa o ano. Porque você tem que dar um tempo, né? Quando você toma uma carga de hormônios, você tem que dar um tempo para você poder, né, fazer e tal. Até que um exame chamado ERA eu fiz, que é para verificar exatamente o dia de você fazer a transferência do embrião, né? Eu fiz esse exame, que é um exame que vai até para fora do Brasil. Eu fiz. E aí, eu inconformada, eu falei, eu lembro que eu voltei para o escritório, com o olho cheio de lágrima, em dezembro. Eu falei, não é possível. Quem que é o melhor especialista do Brasil? Quem é? O cara. Quem é? O mestre dos magos. Quem é esse cara? Aí eu vi que quem falava muito bem desse médico era a Silva Popovic, a Janine Borba, que apresenta o Domingo Espetacular, a Karina Bach, que fez lá, várias pessoas conhecidas, a esposa do Luciano, da dupla Zezé de Camargo e Luciano, fez lá. Aí eu falei, quem é? Ah, esse médico. Chama-se Dr. Paulo Serafini, da Clínica Huntington, que é o que eu recomendo para todo mundo, tá, gente? Vou marcar com ele. Você lembra que eu sentei na mesa do escritório, na hora que eu voltei desse médico, liguei, falei, eu quero marcar uma consulta com esse médico, só tem para dia 20 de março. Eu falei, oi? Nós estamos em dezembro. E eu me sentindo correndo contra o tempo, né? Porque você se sente correndo contra o tempo. Depois de um ano inteiro, gastando dinheiro e se entupindo de hormônio e sem resultado, só tem o dia 20 de março. Eu falei, bom, deixa marcado. E aí, sabe quando você faz de tudo? De tudo. E olha que eu conheço as leis, eu sei como aplicar as coisas, mas eu não conseguia aplicar. Eu me perguntava assim, gente, não é possível, eu tenho dinheiro, eu tenho médico, eu tenho condição. Por que isso não dá certo comigo? Por que isso não está dando certo? Por que eu não estou conseguindo? Eu me perguntava. Eu fiz tudo para fora, né? Por fora. Eu fui atrás dos artigos científicos, eu estudava, eu sabia tudo. Mas as coisas não davam certo.
eu eu deixei de fazer o principal, que é confiar nessas leis, que é soltar o meu problema. É aquilo que eu falo tanto para vocês, a gente precisa soltar muitas vezes o problema para que a solução apareça. E eu não fazia isso, eu achava que eu tinha que resolver, eu vou resolver. Batia no peito, eu vou resolver. Aí marquei e falei pro marido, ó, só tem dia 20 de março, o que nós vamos fazer até lá? Aí ele, por que você não tira umas férias? Vamos viajar, vamos para Portugal, você não quer ir para Portugal? Vamos para Portugal, a gente conhece, a gente não conhece lá e tal. E fui para Portugal. E lá em Portugal, eu aproveitei e dei uma passadinha em Fátima. Não que eu seja uma católica fervorosa, mas eu sempre me simpatizei muito com Nossa Senhora, porque foi uma pessoa que existiu, mãe de Jesus, e ela como mãe, como mulher, eu pensei, se é para falar com alguém, eu já vou falar direto com a mãe de Jesus, vou passar por lá. Eu insisti com meu marido, estava uma chuva no dia. Eu falei, não, vamos passar lá que eu quero acender as velas. Aí eu fui lá, chegamos, a chuva e tal. Até tem uma foto minha aqui, ó, gente. Eu fui lá acender as velas, acendi 4 velas. Depois que eu vi que estava escrito, eu podia acender uma, mas eu para garantir acendi 4, entendeu? E conversei com Nossa Senhora, falei, Nossa Senhora, olha, de tudo que eu sei, de tudo que eu estudei, tudo que eu tentei, eu não consegui. Eu simplesmente eu não sei mais. Eu sei que tem alguma coisa errada, mas eu não sei o quê. Mas eu gostaria muito da sua ajuda. Você é mãe, como eu gostaria de ser. Então eu queria a sua ajuda, né? E pedi para ela essa ajuda, acendi as velas, fui lá na capelinha que tem lá, rezei. Eu lembro que eu vi uma freira, e ela estava rezando e olhando para Nossa Senhora, assim, com um semblante de adoração. Eu lembro que eu fiquei olhando assim para ela, né, e pensando, que fé que essa mulher tem, que fé. Bom, cheguei ao Brasil de volta dia 18 de março. Dia 20 de março eu tive a consulta com esse médico. Fui recebida por ele, super simpático, e por uma outra médica. Foram dois médicos que me atenderam, ele e mais uma outra médica, doutora Hanna, excelente. Lá tem vários médicos, é uma clínica grande, né, em São Paulo. E aí fui e mostrei todo o meu histórico para ele, contei tudo para ele. Ele falou assim para mim, eu lembro que ele falou assim, ou seja, você fez tudo que não adiantou nada. Eu falei, é. Aí ele falou assim, posso te examinar? Eu falei, pode. Ele falou, então, por favor, eu queria fazer uma ultrassom em você. Aí eu desci para fazer ultrassom, eles fizeram um transvaginal, a doutora Hanna foi fazendo ultrassom, manuseando lá na periquita, e ele ficou do meu lado, aqui assim, olhando para um telão, com os braços cruzados, assim, eu lembro que ele olhava, ele ficava assim, olhando. Aí, às vezes, ele olhava assim para baixo e ficava assim, tá sentindo dor? Eu falei, não. E ele continuava. Daqui a pouco ele falou, você não tá sentindo dor mesmo? Eu falei, não. E aí a doutora Hanna tentava chegar no meu ovário direito estava colado. Ela não conseguia nem chegar no meu ovário direito. Aí ele falou assim para ela, tá bom, já vi aqui o que eu precisava ver. Aí ele falou, você pode se trocar e subir lá pro consultório, tá? Seu marido tá lá, e a gente já conversa. Eu falei, tá bom. Aí eu fui me troquei, quando tava saindo, eu senti uma mão assim no meu ombro e falou, filha, ele falou para mim, deixa eu te falar uma coisa, você tem aderência. Aí eu, aderência, né? Fiquei pensando, falei, aderência? Ele falou, você tem aderência. Eu vou te pedir um exame mais específico, além de outros exames genéticos, e eu quero repetir o espermograma no seu marido. Eu falei, tá bom, eu pedi um espermograma com desfragmentação de DNA pro seu marido. Eu falei, tá bom. Então tá. Aí ele falou, ó, você vai fazer nessa clínica aqui, que é a clínica da doutora Luciana Chamier. Ela é especialista, é uma das maiores especialistas no Brasil em doença da mulher. Tá? Ela não atende para o plano de saúde, é só particular mesmo, mas é um exame que eu paguei e vale muito a pena, porque foi ela que mapeou toda a doença que eu tinha, tá? Então é essa mulher aqui, excelente. E ela é esposa desse médico. Eu não sabia, depois que eu vim descobrir. E aí eu fui, agendei, dia 11 de abril, eu lembro as datas, né, gente? Dia 11 de abril, e isso o tempo vai passando, o tempo vai voando, né? Consegui para dia 11 de abril, fiz o exame, esse exame é um exame feito com toda a preparação intestinal, você tem que fazer uma limpeza intestinal para ela conseguir visualizar bem. Fui lá fazer o exame. É um ultrassom um pouquinho diferente, transvaginal também, mas é diferente, é mais demorado, demorou uma meia hora. E aí ela colocou o aparelho em mim, e ela começou a mexer, ela falou, você tem endometriose. Eu lembro que eu olhei e falei, o quê? Porque pro outro médico eu tinha perguntado, doutor, você tem certeza que eu não tenho endometriose?
Ele falou, absoluta, você não tem endometriose. E ela falou, você tem endometriose? E você tem dorsal pinge também. Aí ela começou, tinha uma secretária, ela começou a ditar para essa mulher tudo que eu tinha. Então ela começou a falar. Ela falou endo, endometriose, pegando o útero, pegando a parte posterior do meu útero, pegando inclusive uma parte do meu intestino. Olha que lindo, né? E eu tinha também uma coisa chamada adenomiose, que é como se fosse um líquido dentro do útero. E isso não deixa nenhum embrião se implantar. Eu já estava pegando 50% do meu útero. Eu tinha também um tumor no meu ovário esquerdo, um tumor benigno, tá? Mas eu tinha, que na verdade era um cisto de endometriose que tinha ali também. Quando ela acabou o exame, ela olhou para mim, ela botou a mão no meu ombro e falou assim: eu sei que você quer ter filho, mas fica calma. Fica calma que tem jeito. Tem jeito. Quando eu saí de lá com as pernas bambas, gente, vocês não estão entendendo, desesperada, porque eu sabia que eu ia ter que passar por uma cirurgia. Eu sabia que não era só medicamento que ia tomar, que ia resolver, eu ia ter que passar por uma cirurgia. Meu marido assim, não vai precisar fazer cirurgia. Eu falei, eu sei que vai precisar, eu sei disso. E aí nós saímos dessa clínica dela e fomos para outra clínica que meu marido fazia o tal do espermograma com desfragmentação. E para nossa surpresa, o meu marido também tinha problema. Aqui é a cafonice dos dois. Os dois tinham problema, ele e eu. Mas o dele era mais fácil de resolver, né? Porque para fertilização in vitro só precisa de um esperma, né? E aí eu levei de volta o meu exame pronto para o meu médico, os dois olharam e falaram, olha, você tem que operar. Poderia até já retirar antes, porque normalmente eles costumam fazer isso, eles retiram os óvulos antes, porque às vezes a mulher pode, na operação, ela pode perder um ovário, uma parte do ovário, ficar com uma reserva ovariana muito pequena. Ele falou, não vou nem fazer isso com você, eu vou deixar você operar, porque já que você não tem endometriose nos ovários, a gente não vai mexer neles, né, por sorte você não tem, então, só que assim, você precisa operar. Aí me deu lá o número de 2 médicos, que são considerados os maiores especialistas do Brasil, um deles fazia uma operação por robô, né, e eu me senti mais segura por ser com um robô, uma robótica, né, que chama-se videolaparoscopia robótica. E eu fui conseguir uma consulta com esse médico, né, logo para o começo de maio, pro dia 7 de maio eu consegui a consulta com ele. E eu fui, o nome dele é Dr. Duarte Miguel Ribeiro. Ele é excelente médico, acho que é considerado um dos maiores especialistas do Brasil, se não for o maior especialista. E fui, o consultório dele lotado, demorei 3 horas para ser atendida, ele olhou e ele falou, não, isso tem jeito, a gente opera isso aqui, você fica nova em folha, você vai conseguir engravidar, não se preocupa. E aí ele foi me examinar, e aí ele viu tudo, né? Falou, engraçado, porque eu nunca tive sintoma de nada, eu nunca senti dor na menstruação, eu nunca senti cólica, né? Nada, dor, nunca senti nada, né? Sempre fui, minha menstruação sempre foi um reloginho. Então eu não tinha sintoma de ter endometriose. Eu tinha uma endometriose gravíssima, que tinha pego inclusive ao meu intestino. E ele falou, quando é assim, a gente costuma tirar inclusive apêndice, porque 2% das mulheres que têm endometriose intestinal, no futuro elas acabam tendo câncer no apêndice. Eu falei, oi? Você falou a palavra câncer, você pode tirar agora, por pouco que eu não deitava em cima da maca, falava, pode me operar já, tira já. Aí ele pediu também uma ressonância magnética da pelve e do abdômen superior, para ele fazer todo o mapeamento mesmo de onde estavam todos os focos de endometriose. Bom, gente, a minha dignidade começou a acabar ali. Agora vem a parte boa da história. Por quê? Porque a ressonância magnética da pelve, primeiro que você fica umas 2 horas na máquina, mas você também tem que fazer uma preparação um dia antes, que você não pode comer uma série de coisas, e você precisa fazer uma limpeza intestinal. Então você toma laxante, delícia, gente, laxante, e depois você usa aquele enema para fazer a limpeza. Aí quando você chega lá, elas colocam não sei quantos litros de um gel, né, na periquita e não sei quantos litros de gel no rabo. Minha dignidade começou a acabar aí, né, minha gente? Aí fui fazer o exame, fiz o exame, e eu apavorada, porque eu tenho pavor de ressonância magnética, cada vez que o homem falava respira fundo e segura, eu já pensava, pronto, pronto, encontrar alguma coisinha muito ruim. Bom, aí chegou uma hora que eu tava tão cansada que eu até dormi dentro da máquina, tá, gente? Saí de lá, né?
e tal, esperei o resultado ficar pronto, taquicardia, morrendo de medo do que encontraram ali, mas no final das contas encontraram só endometriose mesmo. E aí já agendei a minha cirurgia para o dia 28 de maio de 2018. Já fui para São Paulo, fiz a minha cirurgia robótica lá, né? Foi maravilhoso também, me internei um dia antes para fazer a limpeza intestinal. Quem nunca tomou um remedinho chamado Manitol, é como se você tomasse assim 7 copos de ebola. É praticamente isso. Eu acho que eu tive ebola no hospital, eu falo isso, que eu tive ebola. Porque o Manitol, gente, é que a coisa sai, sabe assim? Você sente que o corpo tá saindo, um espetáculo, viu? Uma maravilha. Pensa num laxante, dose de cavalo, de dinossauro, é isso. Então fiz a limpeza intestinal maravilhosa, tava me cagando de medo, né? Olha aqui a minha foto, gente, um pouco antes do enfermeiro ir me buscar, me dar uma injeção na bunda para eu dormir. Olha a minha cara, toda. Eles botam esse negócio na perna da gente, que é para a gente não ter trombose, porque a gente vai ficar muito tempo desacordada, né? Com anestesia geral. Então eles colocam isso aí, você fica com a perna, fica fazendo uma massagem na perna, né? Aí fui, né? O homem veio me buscar, me deu aquela injeção dolorida na bunda. Eu, quando fui entrar no elevador lá na maca, eu já tava assim, né? Ele falou, o enfermeiro falou assim: aí, como é que você tá? Eu falei: parece que eu tomei 2 caipirinhas. E aí fui, já quando eu entrei no centro cirúrgico, me falou: espera só um pouquinho. Se espera um pouquinho, eu já apaguei, me apaguei. E aí eu só fui acordar na hora que eu escutei uma voz de uma mulher tirando o tubo da minha boca e falando: respira, respira, respira. Aí respirei. E depois eu apaguei de novo. E aí eu só sei que a minha cirurgia, gente, eu fui para operar no centro cirúrgico, era umas 6h30 da manhã. E eu fui acordar, de fato, assim, né, recobrar os sentidos, já eram quase 7 da noite. A minha cirurgia durou 6 horas. Então retiraram um pedaço do meu intestino, retiraram esse tumorzinho que tinha no meu ovário esquerdo, que era um tumor de endometriose. Eu tinha endometriose, inclusive, em cima da bexiga, que não saiu nenhum dos exames, então eu tive que fazer tipo um shave, né? Uma raspagem que ele fez por detrás do útero. Enfim, foi uma cirurgia bem grande, bem demorada. Meu marido já estava em pânico, porque eu não voltava mais para o quarto. Aí voltei para o quarto e me deram um antibiótico forte na veia, e cada vez que me dava esse antibiótico, eu parecia a menina do exorcista, né? Eu vomitava tudo e mais um pouco, porque aquilo me voltava, né? Sei lá. E também tive alergia à injeção, a RAC, porque me deram uma anestesia geral, e a RAC também, para não me causar desconforto depois, dor depois. E eu me coçava inteira. Passei a noite inteira, parecia que tinha formiguinha em mim, me coçando. Depois deram um negócio de corticoide na veia. Aí passou. Sei que eu fiquei 5 dias internada, né? Uma beleza, tomando dedada no rabo, porque tinha que ver se o ponto estava direitinho. Então entrou aquele médico, uma graça, gente. O assistente, né? Do doutor. Um gastro novinho, bonitinho. E ele só virava para mim e falou assim: então fica de ladinho, que eu vou precisar fazer um toque anal, um toque retal em você, para ver se o ponto tá bom. Eu só olhava pra cara da enfermeira, assim, a enfermeira olhava pra minha cara e começava a rir. E meu marido rindo, né? Porque o médico ele falava: mil perdões, mil perdões, mil perdões, e enfiava o dedo, mil perdões. Meu marido ria, né? Bom, aí sei que eu entrei numa segunda, fui embora num sábado. E foi maravilhoso, porque emagreci bastante demais. Porque você falava assim: nossa, apenas você emagreceu, né? Então. E aí, feita a operação, eu tive que ser colocada em menopausa química por 3 meses, que é para dar tempo de cicatrizar, você não menstruar, etc. E é uma injeção, gente, maravilhosa, tá? Não é agulha de insulina, é uma agulha bem grossa, e a injeção é na barriga. E eu fiquei em pânico por conta disso, porque eu achei que ia doer pra cacete. Tava apavorada, mas quem me deu as injeções foi meu ginecologista daqui de Santos, Dr. Mauro Portes Viana. É um espetáculo esse ginecologista, recomendo a todos. E ele tem uma técnica maravilhosa para dar essa injeção, que eu não sentia absolutamente nada. Gente, foi ótimo. Me deu as 3 injeções, fiquei sem menstruar, em menopausa durante 3 meses. E aí, quando a menstruação veio de novo para mim, que foi em outubro, né, porque demora um tempo para o corpo voltar a produzir os hormônios para você voltar a menstruar. Em outubro, eu voltei na clínica, na Huntington, e foi aí que eu fiz um novo processo de FIV novamente. Não precisaria fazer, agora depois da operação eu poderia engravidar, talvez naturalmente, mas como meu marido também tinha um probleminha, então achei melhor fazer a FIV logo, né? Já estava ali, tá na chuva, é para se molhar. E aí eu fui e fiz a coleta, né, dos óvulos,
Gerei lá o embriãozinho e eu retirei 10 óvulos nessa quarta FIV que eu fiz. Foram 10 óvulos e geraram 6 embriões. E dos 6 embriões, no último dia, só um embrião sobreviveu. Embrião de quinto dia. Um. E aí foi meu pânico de novo, né? Porque a gente sabe pelos estudos que acima de 37 anos, 90% dos embriões gerados têm alteração cromossômica. Então, na minha cabeça, aquele embrião que foi gerado ia ser reprovado com certeza. Ele tinha 90% de chance de ser reprovado. Então, na minha cabeça, eu pensava, ou eu vou ter que fazer tudo novamente, ou eu vou ter que ir para os Estados Unidos, vou ter que ir para a Espanha, vou ter que ir para algum outro lugar, procurar um tratamento melhor. E para minha surpresa, ou seja, eu vivi um luto ali, né? De uma semana de luto, porque eu achava que, de repente, eu não tinha mais óvulo, né? Mas, para minha surpresa, veio o resultado da biópsia e veio aprovado, e era uma menina. Nem acredito, meu marido até chorou, né? Era uma menina. E aí a minha dúvida era se, mesmo com biópsia, se esse embrião ia ser bom como se fosse de uma moça de 18 anos, por exemplo. E aí eu marquei no médico para conversar com ele, porque eu não queria passar por tudo de novo, sabe? Ter uma transferência, ficar aguardando aqueles 10 dias, fazer o exame beta e vir zero de novo. E eu fui perguntar para os dois médicos que me atenderam, eu falei, doutor, esse embrião com biópsia, ele tem a mesma chance do que uma mulher com 18 anos? Ele falou a mesma chance. Inclusive, o embrião que você gerou é o embrião de qualidade máxima, que é o embrião 4AA, para quinto dia, né? É o melhor embrião que tem. Esse AA, essa classificação, o A é da placenta, né? São as células que vão formar a placenta, e o outro A é do núcleo do embrião. Então, é um embrião perfeito. Esse embrião vai implantar, não tem como não implantar. E aí eu falei, bom, então vamos fazer, né? E aí, um mês antes, eu tive que tomar uma outra dose dessa medicação, a mesma medicação que eu tomei para entrar em menopausa precoce, menopausa química. Então, um mês antes, foi em dezembro, eu tomei essa injeção. E em janeiro, eu comecei a tomar a injeção de progesterona, aquela gostosinha que parece uma bezetacil doida para burro na bunda. Era meu marido que dava uma por dia, né? Eu tive que tomar essa injeção durante 3 meses. Até completar 3 meses, eu tive que tomar a injeção. Então, doeu para burro. Chegou uma hora que estava até dormente na minha bunda, eu não sentia mais. E aí, você toma essa injeção durante 5 dias e no quinto dia você vai lá e eles transferem o embrião para você. Transferi o embrião, né? Saí com aquela pulga atrás da orelha, né? Será que vai dar certo? Saímos de lá, ainda fomos para uma churrascaria em São Paulo, lá para fogo de chão, comer um churrasco, comi lá, tudo, almoçamos, descemos para casa, né? E aguardei os dias lá. Quando foi no 7º dia, o exame é fazendo no 10º dia, né? Quando foi no 7º dia, eu não aguentei. Falei, vou fazer um exame de urina, desses de farmácia. E aí eu fiz o exame, gente, olha aí o resultadinho. Já deu positivo. E no mesmo dia eu fui fazer um exame de sangue, que também deu positivo. E aí começou um outro nervoso meu, né? Porque eu ia pro banheiro de 5 em 5 minutos. Porque eu queria ver se eu estava tendo algum tipo de sangramento, se ia dar tudo certo. Eu estava com muito medo de perder o bebê. Não que tivesse algum problema, não tinha problema nenhum, mas foi tanta dificuldade que eu falei, eu tinha medo de perder, muito medo de perder. Então eu ia toda hora pro banheiro olhar e eu ficava rezando para chegar logo aqueles 3 meses. E cada vez que eu ia fazer uma ultrassom, eu ficava em pânico. Mas no fim, os 3 meses chegaram, as 12 semanas, e o bebê estava lá firme e forte. E aí a gente faz todos aqueles 1000 exames de sangue, cada vez que eu ia fazer exame eu ficava apavorada, e o tempo já foi passando. Aí chegou uma hora que eu falei, não, agora já passou de 7 meses, mesmo que se a criança quiser nascer agora, não tem problema. E aí foi a hora que eu me senti confortável de contar, me senti confortável para abrir para vocês esse meu momento trágico na vida, esse meu drama na vida. Então, você que acha que eu não tenho problema nenhum, que de repente eu também não me questiono perguntando por que eu não consigo, por que fulana que nem quer ter filho, que não tá nem aí engravida, e eu querendo, fazendo de tudo e não conseguia. Na verdade, eu aplicava as leis todas, mas o principal eu não fazia, eu achava que eu que tinha que controlar tudo. Eu não soltava a questão, eu ficava com muito medo, com muita preocupação, eu não soltava. E foi a hora que eu fui para Fátima, que eu fui lá com Nossa Senhora, foi a hora que eu soltei. Eu soltei, falei, eu estou entregando agora para
uma força maior para o universo agir, porque aquilo que eu sabia que eu podia fazer, eu já estava fazendo, a minha parte eu já estava fazendo, né? E foi a hora que eu soltei. E aí foi a hora que realmente eu encontrei esse médico que logo de cara descobriu meu problema, uma outra médica que conseguiu mapear perfeitamente o que eu tinha, um terceiro médico que me operou maravilhosamente bem, e aí deu tudo certo, tá? Se você está passando por algo assim parecido, não perca a sua fé, não desanime, porque eu sabia que de alguma forma eu ia conseguir realizar meu sonho. Seja fazendo a fertilização in vitro com os meus óvulos, ou de repente, se eu não conseguisse os meus óvulos, de eu entrar na fila de receber óvulos de outra mulher, ou comprar óvulos de outra mulher, ou se eu não conseguisse engravidar, eu poderia fazer uma barriga de aluguel na Europa, eu poderia eu ia adotar uma criança, enfim, eu seria mãe de qualquer jeito. Meu marido sempre me apoiou muito nisso, nas minhas decisões. Eu fico muito triste ainda, porque eu vejo que esse é um procedimento extremamente caro. E não é todo mundo que pode pagar isso, é a minoria que pode pagar, e mesmo quando pagam, pagam parcelado, porque vai muito dinheiro mesmo. Esses medicamentos são muito caros, né? Todo procedimento em si é caro. No meu caso, teve operação. Esse médico, por exemplo, que me operou, ele nem atende com plano de saúde, tinha que pagar particular para a operação. Não é nada barato. Então, eu fico pensando nas outras moças, né? As outras mulheres que têm o mesmo problema que eu, e de repente nem tem um plano de saúde, não pode pagar. Eu fico agoniada com isso. Eu fico pensando mesmo, eu falei, gente, poxa, Deus tem que ajudar, o universo tem que ajudar essa mulher ela conseguir. E tem muito caso, assim, a própria Tata Werneck, ela também tem endometriose, ela estava com a cirurgia agendada para fazer e ela engravidou, ela conseguiu engravidar. Então, milagres acontecem também e eu desejo que todo mundo realize os sonhos que tenha dentro de si, né? Que consigam. E a gente nunca sabe o que se passa na vida das pessoas, o que está se passando dentro delas, né? Em nenhum dos meus momentos eu deixei a peteca cair. Eu acho que a felicidade sempre me acompanhou nesse processo todo. Por mais que eu tenha sofrido, e sofri muito, por mais que eu tenha me decepcionado, chorado, tudo. Mas eu sempre acreditei que de um jeito ou de outro eu iria conseguir. E aqui estou. Um beijo para vocês.